Olá, meu querido público, estamos aqui novamente com o nosso Direito e Justiça, trazendo a boa informação para você. E hoje estamos trazendo aqui um regente de orquestra, pessoal. Um regente de orquestra que tem um projeto incrível aqui na capital paranaense, de uma orquestra que faz a diferença justamente pela sua peculiaridade, pois ela promove a inclusão. E nisso a gente sabe que tem muito direito e muita justiça, não é mesmo? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala da promoção do exercício de direitos. E nesse sentido, gente, é fantástico ouvir falar e sempre saber o quanto a gente pode mudar a nossa realidade. E hoje a gente vai saber mais sobre isso com esse nosso entrevistado especial da semana. Mas além dele, também nós teremos aqui o Matheus Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Teremos a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com o direito contratual, e também a coluna de direito imobiliário, para falar sobre as questões relacionadas ao seu imóvel. Claro que o programa sempre está recheado de muitas atrações, de muitas novidades, e hoje, além disso, nós temos esse elemento aí tão importante, que é o meio cultural, que é a música, que vai também nos elevar aqui, que vai nos trazer e nos proporcionar um momento de reflexão, de muito conhecimento, de muita cultura e de muita novidade, porque nós temos aqui em Curitiba realmente uma produção cultural riquíssima que hoje vai ser trazida para você aqui, para compartilhar com você essa experiência grandiosa para todos nós. Então, gente, fica aí, não vai embora não. Agora eu vou chamar o nosso patrocinador, depois a gente já volta aqui com o nosso entrevistado da semana. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça, como sempre, com muita alegria e satisfação em trazer convidados que são referências nas suas áreas de atuação. E hoje, gente, eu estou mais do que alegre ou feliz, eu estou emocionada, porque eu recebo hoje aqui no Direito e Justiça ninguém menos do que o Gabriel Hermes, que é diretor artístico e regente da Orquestra Nova de Curitiba desde setembro de 2019. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça. Obrigado, Débora. É um prazer imenso estar aqui com você hoje para falar um pouquinho do nosso projeto e nessa casa tão linda que você tem, Então eu estou bem feliz mesmo. É muito bom a gente poder estar aqui para divulgar um pouco do nosso trabalho também, né? Com certeza, Gabriel? A gente precisa tanto divulgar projetos e pessoas profissionais como você, porque realmente, assim, você é uma grande referência, produz algo que é realmente, assim, fenomenal do ponto de vista artístico, realmente aquilo que promover o resgate do que é excelente, promover a excelência, promover a música, que é um dos grandes elos que nós temos, inclusive, aí que fazemos conexões com sentimentos, resgate de sentimentos, questões relacionadas até mesmo a estudos, a ciência, tudo que há de melhor está relacionado com a música, e você primando pela música clássica, barroca, enfim, todo esse resgate musical que é tão bem-vindo, tão oportuno, e que realmente só acrescenta cada vez mais aqui na cultura curitibana, Então isso é muito bacana, Gabriel? Com certeza, sim, A gente tem... Eu acho que a música é uma das artes mais incríveis que existe, e ela consegue alcançar a gente em esferas tão pequenininhas, tão delicadas, que as outras artes às vezes não têm... Elas tocam profundamente, A música tem esse poder, E a música clássica eu acho que é o que mais chega perto de
pôr um registro, né, de colocar isso de uma forma palpável, né, porque a música acontece no som, no ar, então a gente não consegue colocar numa caixinha, a gente pode pôr num CD, pode pôr no Spotify, né, mas ali na partitura sempre vai existir, independente do que aconteça, ali no papel vai sempre existir aquela obra. E a música clássica trabalha demais com a partitura, trabalha demais com esse registro, né, de tantas mentes, tantos grandes compositores, né, e compositoras. Os maiores compositores, né, os mais brilhantes, né. Exatamente. Então eu acho que é o mais palpável que a gente tem dessa arte que é tão importante, né, para nossa vida, né. E não pode deixar morrer, né. Não pode deixar morrer. Alguns dizem que a gente não aprendeu a falar primeiro, a gente aprendeu primeiro a cantar, a gente aprendeu primeiro a fazer música, é a primeira forma de comunicação, né? Depois veio a fala, depois veio a escrita, a linguagem, então é realmente algo muito importante e eu sinto muito prazer, né? A gente luta muito para fazer isso acontecer, mas cada segundo de luta é o que eu mais sei fazer, o que mais me deixa feliz, né, de estar vivo. Então, eu imagino, Gabriel. É isso. Eu imagino, até com a dificuldade que nós temos hoje, né, porque muito embora a música seja realmente, como você falou, é imprescindível, veio antes mesmo até da fala, mas nem sempre se valoriza o tanto que é necessário, o tanto que a gente espera, né? Estamos no Brasil também, que, né, enfim, nós temos uma diversidade cultural muito grande, né? Então a gente sabe que a música erudita, a música clássica, ela não é mais tão prestigiada quanto ela deveria ser. Então eu imagino a dificuldade que não seja para você trabalhar e promover a música clássica, né? É o que acontece, né? A gente tem a questão dessa grande revolução tecnológica, né? Que ajuda a muitos outros ritmos aparecerem, a muitos outros estilos aparecerem de uma forma muito líquida, né? E antes, né, até, enfim, 1500, né, até o século XIX, início do século XX, você vai ver que a única forma de você ter música, antes da criação do rádio, era se você soubesse tocar. Era se você tivesse um piano em casa e conseguisse tocar. Então a forma sonata, as sinfonias, né, os trios, os quartetos, tudo estava em volta daquela pessoa que soubesse tocar, que soubesse ler tudo aquilo, né? E isso era a única forma de você poder escutar música. Então as pessoas já tinham um ouvido um pouco mais preparado para, né, aproveitar a música de concerto. Mas é por isso que entra a gente. A gente vem para querer dialogar com essas novas tecnologias, dialogar com a música eletrônica, dialogar com outros movimentos, e para que tudo isso seja um grande concerto, para que tudo isso mexa com todo mundo em todas as esferas possíveis, porque eu acho que essa é a nossa função, né? Não ficar só no clássico. A democratização, né? Mesmo, né? Democratizar. E conseguir colocar isso para que todo mundo possa ouvir e celebrar com a gente, né? É isso que importa. Então, vai sempre existir muitos movimentos, muitos estilos, mas eu acho que se a gente consegue mostrar esse lado da música de concerto, né, e esse diálogo com o novo, a gente consegue fazer algo grandioso e que tenha qualidade, né? Porque às vezes se perde, né? Às vezes por causa dessa questão né, tem que vender, tem que gerar, né, ouvintes e um milhão de pessoas no Spotify, às vezes as pessoas acabam perdendo um pouco dessa questão da qualidade, né, do trabalho que é fazer música. Infelizmente, né, a gente está muito, assim, nesse mundo da superficialidade, né, do que é rápido, do que é efêmero. Exato. A gente não tem mais essa riqueza nos detalhes. Bom, isso a gente confere, inclusive, né, em tudo, né, hoje nas formas, na decoração, isso realmente se espraiou para todas as áreas, né, decoração, arquitetura, música, né, então tá tudo assim, né? Tudo meio assim, né, cabe a gente mostrar de volta o que é bom, né, onde está o trabalho também, né, e dá trabalho. Né? Sim, e dá trabalho. E isso a gente não quer dizer, né, eu sempre falo aqui, né, o programa é extremamente democrático, a gente gosta muito de falar sobre cultura, sobre informação de qualidade, sobre tecnologia, sobre ciência, enfim, todas as áreas são enaltecidas, né, Gabriel? A gente não quer realmente
descurar de nenhuma área e nem dizer, tampouco, que outros ritmos musicais sejam inferiores. Não é nem de longe isso que a gente quer falar. A gente só quer realmente dizer que a gente não pode deixar, não é, Gabriel, aquilo que sempre foi tão enaltecido e sempre foi feito com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta dedicação, e assim, são os maiores músicos de todos os tempos, né? Os músicos clássicos, não tem como, né? Então a gente tem que deixar, né, ou plantar essa sementinha nos corações e nos gostos daqueles que estão chegando. Exatamente, não é? exatamente. Então é isso que a gente quer dizer, né? Então, até porque a música é algo que ela vai sofrendo alterações com o passar do tempo. Isso não tem como evitar. Não tem como. Né? A gente evolui, né, Gabriel? Então a gente também tem que ir sempre, né, tentando se adaptar aos novos tempos, né? Mas sem esquecer daquilo que é bom. Exatamente, exatamente. E dessa forma a gente consegue construir, né, algo que vai ficar, né, que vai perdurar, porque aquilo que não tem qualidade, não tem trabalho, pode até estourar, né, pode até ficar no topo, mas não vai ficar, né, depois com o tempo as pessoas acabam esquecendo, né. Isso sempre acontece também, né? Exatamente, é por isso que a gente está aqui, para ressaltar a importância daquilo que é bom, daquilo que não pode morrer, daquilo que a gente tem que deixar para as futuras gerações. Mas, Gabriel, ainda temos muito para conversar aqui. Eu vou chamar agora o Matheus Tiro de Castro com a sua coluna de Economia no Brasil e no Mundo, e na sequência a gente volta aqui para continuar conversando sobre a orquestra e sobre os projetos que você tem aí, que são inúmeros. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez a nossa coluna sobre a economia, e hoje para tratarmos a respeito do desempenho econômico verificado pela economia brasileira no primeiro trimestre de 2025. Recentemente, o Banco Central divulgou o seu índice de atividade econômica referente ao primeiro trimestre de 2025, demonstrando, ou melhor, mostrando o crescimento econômico verificado pela economia brasileira ali no primeiro trimestre de 2025, tomando como base o último trimestre do ano de 2024. E o resultado foi de crescimento mensurado ali em torno de 1,3%, um crescimento novamente acima das expectativas que vinham sendo projetadas, sobretudo por agentes do mercado financeiro, o que, novamente, revela algo bastante importante, levando em consideração que, ao longo dos últimos anos, em geral, a economia brasileira tem apresentado um crescimento robusto, levando em consideração, sobretudo ali, expectativas que vinham sendo projetadas por agentes do mercado financeiro. No entanto, há de fato uma tendência de desaceleração que está sendo apreendida a partir desses dados e que revela qualitativamente um crescimento que é bastante distinto, uma tendência de crescimento bastante distinta da que vinha sendo verificada principalmente no ano anterior, que foi um crescimento caracterizado sobretudo por um comportamento bastante robusto da indústria, isso é, um resultado, um desempenho bastante significativo por parte da indústria de transformação, né? Tendo ali justamente em vista um arcabouço, um conjunto de políticas industriais que foi realizada pelo governo federal, que acabou, de certo modo, estimulando fortemente a indústria, tais quais crédito subsidiado, uma taxa de juros ainda que não era, do ponto de vista da sua média, tão alta, tão desestimulante para os investimentos industriais. Nós estamos vendo aí o aumento da Selic, que agora acaba impondo um comportamento mais retracionista, digamos assim, contracionista sobre a indústria, né, que acabou constituindo o carro-chefe do crescimento da economia brasileira agora no último ano. E nós agora tivemos um resultado ali de crescimento de 1,3%, muito associado ao resultado positivo da agropecuária, que apresentou um crescimento de 6,1% em relação ao ano de 2024. Ali, justamente tendo em vista ali uma safra positiva, nós temos aí um contexto de câmbio também bastante depreciado, né, com a ascensão do dólar, e de certa maneira acaba estimulando as exportações do setor primário da economia brasileira. E como que eu encaro em linhas gerais, tal comportamento da economia brasileira? De fato, há, na minha avaliação,
e acompanhando aí diagnósticos de boa parte dos economistas, uma maior, ou melhor, um comportamento mais contracionista, digamos assim, menos dinâmico da economia brasileira do ponto de vista de crescimento, em comparação principalmente ao que nós vimos nos anos anteriores, com uma tendência já se esboçando de crescimento do desemprego. Nós vimos aí que a taxa de desemprego atingiu uma mínima histórica da série que iniciou em 2012, né? Ali em torno de 6%, e agora ela já retornou a subir, chegando a 7%. Justamente em função ali de ter havido um processo de aumento do emprego, de aumento dos salários reais, que acabou estimulando fortemente a demanda, levando em consideração que os trabalhadores ganharam poder de compra durante esse período, e agora, naturalmente, em função do preço do trabalho estar aumentando em certa medida, os industriais, os empresários estão, de certo modo, agora reajustando os seus planos de oferta, os seus planos de produção, diminuindo, de certa maneira, a demanda por trabalhadores, e ao diminuir essa demanda, naturalmente, o desemprego retorna a aumentar nesse sentido, e o poder de barganha dos trabalhadores tende a se estagnar em linhas gerais, ou seja, há ali uma tendência que tende a se reduzir, ou seja, uma demanda relativamente mais fraca a partir de então, justamente em razão dessas tendências que acabam se esboçando no mercado de trabalho. Ou seja, ainda não há uma recessão que está se avizinhando, ou seja, ainda há um crescimento econômico que é bastante favorável do ponto de vista da economia brasileira, mas que está sendo puxado sobretudo pelo setor primário, ligado ali às exportações de bens que não são exatamente onde está a pauta produtiva mais dinâmica do ponto de vista tecnológico, que é justamente essa produção industrial que vinha sendo o carro-chefe do crescimento da economia brasileira nos últimos anos. E tendo justamente em vista esse cenário, esse contexto de aumento do desemprego, ou melhor, de retração do desemprego após um período de subida, e que vai se apresentar invariavelmente, em maior ou menor grau, em uma estagnação dessa trajetória de crescimento dos salários reais que nós estávamos vislumbrando, ou seja, isso naturalmente acabará restringindo o crescimento da demanda e, consequentemente, a trajetória de crescimento a partir de então. No entanto, ainda há um espaço para crescimento da economia brasileira justamente em função desse aumento da formação bruta de capital fixo que nós observamos nos últimos anos, principalmente no último ano, com a expansão da capacidade instalada da indústria. Ou seja, em linhas gerais, não há um embasamento para uma perspectiva mais pessimista para o crescimento da economia brasileira, que passará a crescer, continuará crescendo, mas num ritmo menor em comparação aos anos anteriores. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Depois do Matheus, então, com a economia no Brasil e no mundo, nós voltamos aqui com o Gabriel para falar da orquestra nova, né, Gabriel? A gente começou falando aí sobre a orquestra, sobre a necessidade, inclusive, de não deixar, né, tudo que foi tão bem feito, a nossa história da música, né, morrer, sempre inovar, né, trazer inclusão social, né, promover, inclusive, a inclusão a partir da própria orquestra, que é um dos teus projetos, inclusive, né? Isso é muito importante você falar, porque a gente iniciou justamente falando sobre a importância, né, dessa inclusão, mas a gente não aperfeiçoou essa conversa, e agora é o momento da gente conversar sobre isso, para que as pessoas entendam, então, como que funciona toda essa ideia, né, como que está se desenvolvendo isso hoje aqui em Curitiba. Então, né, a minha ideia inicial com a orquestra, lá em 2019, principalmente eu tinha a necessidade, eu compus uma sinfonia de 20 minutos, né, completa, e eu tinha essa necessidade de executar ela. Então eu falei, puxa, eu preciso abrir isso para o mundo, eu não posso deixar essas notinhas aqui morrerem comigo, né? Então tem que conseguir realizar ela. E eu pensei, puxa, eu tinha tantos colegas, né, tanto da Belas Artes quanto de outros lugares, eu falei, puxa, vamos tocar, vamos fazer acontecer, né? Aí também nasceu o festival, a Mostra Nova, né? Justamente para poder conseguir colocá-la
para ser ouvida. E eu pensei, puxa, se eu conseguir juntar tanta gente para tocar essa obra que eu realizei, né, e todo mundo deu certo, né, veio, ensaiou, né, tocou, foi aplaudido. Eu falei, e tem gente que é, né, um pouco mais amador, um pouco mais profissional, enfim, teve até o nosso amigo, o Luiz Amorim, né, que ele é deficiente visual, ele não enxerga, então ele foi lá, transformou a partitura em braille, passou o dedo, decorou cada elemento da música, conseguiu tocar no violino dele. Eu falei, realmente isso é um ato inclusivo, né? Eu fiz o máximo para poder colocar o nível de todo mundo no mesmo patamar e apresentar uma obra sinfônica, né? Então isso para mim foi muito bacana e eu falei, olha, eu acho que isso tem futuro, né? Foi aberta essa possibilidade, então também tenho a agradecer muito à Fundação Cultural de Curitiba, que ajudou muito a gente no começo e abriram assim, né? E, puxa, foi muito bacana a gente poder executar esse em 2019 e realmente dar esse pontapé inicial para a orquestra ter vida, né? Veio a pandemia, infelizmente, né? Bem na época. Parou tudo, né? Mas depois de 2022, quando a gente começou a poder respirar de volta, né? Aí eu falei, vamos fazer acontecer, porque é isso, é chamar todo mundo. Então tem todo mundo na orquestra, né? Que legal. Tem gente de extrema experiência, músicos de renome, como a gente fez agora o concerto com a Simone Leitão no Guairão, né? Uma musicista, uma pianista assim estupenda, e, né? Uma experiência, né? Como tem músicos mais iniciantes, né? E tem todas as etnias ali também, né? Pessoas com deficiência. Então, assim, são várias e várias situações que a gente está englobando e tudo em volta da música, né? Tudo para mostrar para todo mundo que a gente consegue, né? E que não tem porquê não, se a gente tem esse desejo no nosso coração, né? De querer tocar e apresentar uma grande obra para o público, né? Então é basicamente isso, a gente vem dessa grande força, né? É mais união, desafiador, né? Eu vou ser sincero, não é mais fácil, é mais difícil, mas né? Por isso que é legal, né, Gabriel? Porque, como eu falo, fazer mais do mesmo, todo mundo faz. Então, aí que tá a beleza. Exatamente. Né? Porque você realmente está sendo desafiado a fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo você consegue promover essa inclusão, essa justiça social. É que eu falo aqui, né? O programa é Direito e Justiça. Então, quando a gente está numa atitude como essa tua, num gesto tão, sabe, tão elevado, é aí que você realmente está promovendo a justiça. Porque você está integrando pessoas, você está possibilitando uma pessoa que muitas vezes se julgava incapaz de fazer. Exato. Né? Possibilitar ela a ser incluída justamente naquele meio onde ela sempre quis estar, mas talvez não poderia por alguma situação, né, de cunho pessoal, alguma, né, impossibilidade, e você não. Vamos lá, você é capaz, você pode. Exato. E ela aceitou o desafio e está lá com você, está se superando. É sempre uma superação, né? É sempre uma superação. E eu acho que isso que é o bacana, né? A gente abraçar todo mundo e fazer acontecer, né? E em todas as áreas, né? Até mesmo o seu programa, né? Eu achei muito legal a ideia, né, de você me convidar, nosso colega aqui que trouxe a gente e tipo assim, é isso que a gente precisa fazer, abraçar as pessoas que querem algo legal na vida, né? Então, não deixar assim só, eu vou só trabalhar com o melhor, eu vou só... É uma boa ideia, né? Mas às vezes você não vai ter isso disponível. O que é mais fácil, né? É mais fácil, vou fazer lá o que todo mundo vai ver, o que todo mundo pode acessar de uma maneira, né, muito mais tranquila. Mas não, a beleza eu acho que de tudo que a gente faz, e não que o resto, né, ou que as demais, enfim, não sejam boas, né? Tudo mas eu digo assim que é um lampejo, é uma esperança, é algo novo, é você revolucionar. É você realmente criar uma possibilidade na dificuldade, sabe? É conseguir ter um olhar diferenciado para uma situação, para que as pessoas também possam se inspirar em você, para que elas possam ver que tanta gente que talvez não poderia estar desempenhando um papel consegue, sabe? É você realmente ter um olhar que ninguém teve até então. Eu acho isso importante, eu acho que todo mundo deve pensar justamente nesse sentido, sabe? O que eu posso fazer para melhorar o meu mundo, ou né, o que me circunda, ou a minha cidade, né, ou de repente contemplar pessoas que não estão pertencendo,
né, por alguma situação Por alguma específica, questão, né? aham. Então isso é legal, né? E aí você vê a importância do teu trabalho, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. Eu já vi músicos assim que às vezes têm uma dificuldade com um quesito, mas outro quesito é 100%, às vezes muito mais, né? Uhum, Já tem uma habilidade com uma situação, mas às vezes não sabe ler partitura, às vezes não sabe, né, resolver uma questão que precisa desenvolver. Eu coloco, mostro para ele, ó, é aqui que você vai, é aqui, assim que você vai tocar, vamos fazer acontecer, e acontece, né? uhum, e quando vê lá, E quando você vê, e sai 100%, assim, né? Agora a gente fez o Rachmaninoff Piano Concerto número 2, né? Que é um dos pianos concerto mais importantes mais da importante da história, né? história. Ele é um concerto que se eu falar demais eu vou começar Vai a se chorar, emocionar, porque até hoje me até eu emociono pensei com aqui, ele. né? Já comecei a pensar e... Que ele mexe muito com as pessoas. É uma época do Rachmaninoff, que o Rachmaninoff foi um compositor que teve muito aclamado, né? E durante a vida dele, não depois, né? E ele fez esse concerto quando tudo deu errado. Quando tudo deu errado, ele queria desistir. Ele queria largar tudo, ele queria... Começou a beber, ele começou a ficar deprimido, daí por cargas d'água, não sei, quis casar com a prima dele, não sei porque ele queria fazer aquilo, mas a igreja foi lá e falou, não, você não vai naquela época, não podia, né? Então ele entrou numa depressão profunda, profunda, profunda. E graças a um médico que ele tinha, alguém que acolheu ele, né? Falou, não, você tem que continuar, você tem que persistir, né? Não pode se entregar assim, não pode acabar a vida desse jeito. Você já fez tanto, ele já tinha a sinfonia, já tinha o piano concerto número 1, né? E ele foi lá e escreveu o melhor concerto possível, né? Que, assim, até hoje é difícil de superar esse concerto, acho que é uma coisa que é insuperável, né? E isso teve muito a ver com a gente, porque executar ele também foi uma coisa assim, falei, gente, vamos... Eu acredito em cada um de vocês, né? A gente teve nossos percalços, a gente teve nossos altos e baixos, mas se a gente realmente encarar isso, a gente consegue fazer. E a gente fez. Então, até agora eu não acredito ainda, sabe? Foi uma coisa que mexeu demais comigo, essa orquestra conseguir mostrar tudo de si. Mas, né? Não foi fácil, não foi nada fácil, mas a gente conseguiu executar esse concerto que é tão importante. É uma obra-prima, né? É uma obra-prima na música, né? Para música de piano, para música orquestral, algo que mexe com todo mundo, né? Mexe. Me lembrei até do Mozart também, que estava, né, morrendo e também compôs. O Mozart, nos últimos suspiros, estava escrevendo Requiem, né? Então ele também, né, não desistia, não parava. O Mozart ele não terminou, inclusive, não né, terminou. De compor Requiem. Então... Alguns estudiosos fecharam, né, a obra para ele, né? Mas ele também, nos últimos segundos, fazia música, né? Porque ele era uma máquina. Ele era um gênio, ele foi genial, um gênio, né? Eu não sei, né? Eu sou fã de carteira, assisti tudo sobre o Mozart, li tudo sobre o Mozart, então me emociono quando ouço, né? Tem algumas que mexem profundamente comigo, assim, e vejo a história, enfim, e foi algo tão magnífico, né? Do ponto de vista humano e algo tão, eu não sei, eu não encontro palavras nem para dizer, né, como esse ser, né, veio e produziu tanto, porque longe de qualquer outro, né, a maior produção musical, né, a clássica é dele. Ele tem uma importância muito grande, né. Alguns compositores têm obras em maior quantidade também, né? Isso. Mas ele tem essa questão de que eu não sei se foi porque ele muito cedo, né, foi colocado, acho que pelo tempo, né, de vida. Mas mesmo assim ele conseguiu quebrar muitas barreiras da época, né, porque ele era meio revolucionário, assim, ele conseguiu transformar a música da época em algo maior, né? Primoroso, né? Então ele quebrava os padrões clássicos, né? Ele já era assim, se você olhar no escopo histórico, ele já é o início do romantismo, né? Ele quebrava, que quebrou, foi bem naquela, né? Foi bem naquela mudança, né? Ali, né? Exatamente. Ele começou até no tocar, nem foi no piano ainda, né? Ele ainda era no cravo. No cravo, exatamente. O piano forte ainda estava sendo, né, ainda uma ideia que estava sendo desenvolvida, né, então estava nascendo ainda, né. Beethoven aí depois, como aluno dele, né, depois explorou isso a fundo, né, mas
tudo nasce ali com ele, né? Uhum. Essa questão Da transição da ali, transição do período clássico para o período romântico, né? Isso. É Mozart, com certeza. É Mozart, né? Não tem. Bom, já deu para perceber aqui, né, as preferências. Pois é, mas não é uma má preferência, não. Ainda é uma bem, né? ótima, é uma ótima. Teve um estudo até que, por mais que a gente tenha esses grandes hits que tem hoje, Mozart não sai dos ouvintes. Ainda é um grande hit. Uhum. Depois de anos aí, né? Você vê, né? Nada, né? Porque isso foi o que... Não lembro agora exatamente, né, o ano do falecimento dele, mas ele tinha 35 anos, né? Foi 86. 86. Então ele faleceu muito cedo, né? Nem se sabe também a causa mortes, né? Porque foi algo tão... uma coisa repentina, né? Naquela época não tinha cura, não se sabe se foi tuberculose, né? o que foi, né? Mas sabe-se que ele estava produzindo e então era algo assim, né? Magnífico mesmo, né? Naquela época ele pequenininho já tocando, inclusive na corte, né? Então é algo que a gente traz, né? E é interessante porque existem prodígios, né? Uhum. Mas às vezes eles não conseguem ter essa ruptura estilística, né? Esse pensamento a mais. Às vezes o prodígio consegue realizar todo o trabalho que tem, e tocar a música dos outros e tudo muito bem, né? Mas ele já criava, né? Mas ele já criava, ele já era um compositor ele pegava ali nato, a partitura, né? já ia, Com 11 né? anos já estava, enfim... então é isso que é interessantíssimo dele, ele já vem com essa carga já, né, que pouquíssimas pessoas têm isso, né, na história, assim, né? Por isso que a gente fala, né, uma pena, né, que nós não vivemos esse tempo, né? Pois é, né, mas olha... legado, né? mas a gente tem outras pessoas, né, tem outras pessoas tentando, né? Inclusive lutando, você, né, Gabriel? Não vou me comparar com o Mozart, longe disso, né, mas eu tô tentando faz um tempo também gerar esse impacto, né? Não mesmo do Mozart, não, nem ligo para isso. Mas tem seu papel, com certeza. Mas na música de concerto a gente pensa assim, né? Ai, que bom. Bom, o papo tá tão bom que eu tô até me perdendo aqui no tempo. Vamos chamar agora o nosso bloco aqui, na verdade vamos chamar aqui o Dr. Edilson Santos da Rocha, para ele falar um pouquinho de direito contratual, e depois a gente volta com o Gabriel para continuar conversando sobre esse assunto que vocês já viram, né? Eu sou apaixonada e nada como falar com alguém tão assim, né? Que hoje é uma alegria para mim, né? Te receber. Tô fã já do Gabriel aqui. Obrigado, é bom estar aqui também com você. Né? Já voltamos, tá? Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, em nossa coluna Direito Contratual aqui pelo programa Direito e Justiça. Hoje vamos falar sobre o contrato de consórcio empresarial. O consórcio empresarial é uma forma de associação de empresas que se unem para realizar um empreendimento específico, geralmente de grande porte e complexidade, sem perder a sua individualidade. Em outras palavras, é uma parceria estratégica para alcançar objetivos comuns que seriam difíceis ou até impossíveis de serem atingidos quando uma empresa age isoladamente. O consórcio tem como finalidade a realização de empreendimentos de grande vulto, como obras de infraestrutura, participação em licitações públicas, concessões ou projetos que exigem uma combinação de recursos e conhecimentos especializados. Ao se unirem, as empresas aumentam sua capacidade de atuar em mercados desafiadores e de executar projetos de alta complexidade, que demandam investimentos robustos e sinergia de competências. Uma das principais características desse tipo de consórcio é que, mesmo associando forças, as empresas mantêm sua personalidade jurídica. Elas firmam um contrato específico que define de forma clara e objetiva todas as regras da parceria, desde a divisão de tarefas e responsabilidades até a alocação de recursos financeiros e tecnológicos. Essa estrutura contratual garante que, mesmo atuando de forma conjunta, cada empresa mantenha sua autonomia e identidade, contribuindo com suas habilidades únicas para o sucesso do empreendimento. Entre os benefícios proporcionados pelo consórcio, o compartilhamento de recursos se destaca. Ao unir capital financeiro, tecnologia e expertise humana, as empresas ampliam a capacidade de execução e riscos operacionais. Além disso, o risco inerente à realização de grandes projetos é diluído entre os participantes, minimizando a pressão sobre cada empresa individualmente. Por fim, essa união fortalece a competitividade no mercado, aumentando as chances de vitória em licitações e aumentando o potencial de conquista de novos espaços e oportunidades. Em licitações de grande porte,
A união de empresas por meio de um consórcio pode representar a vantagem competitiva necessária para superar concorrentes e fechar grandes contratos. Na área de obras de infraestrutura, a construção de estradas, pontes ou aeroportos frequentemente exige a colaboração de diferentes especialistas e setores, tornando o consórcio uma alternativa viável para reunir toda a competência necessária. Ainda na administração de concessões públicas, como a gestão de rodovias e aeroportos, a parceria entre consorciadas permite a divisão de responsabilidades e a otimização da condução dos serviços prestados. É importante destacar que, ao contrário de grupos de sociedades, em um consórcio empresarial as empresas não perdem a sua autonomia jurídica e não há uma estrutura hierárquica centralizadora. Cada participante atua de forma independente, contribuindo proporcionalmente para o projeto, sem que haja um controle concentrado que dite as diretrizes da parceria. A Lei 6.476, a Lei da Sociedade de Operações, apesar de direcionada às sociedades anônimas, define as bases para a formação de consórcios, permitindo que empresas de diferentes tipos se associem para realizar um projeto conjunto. Por sua vez, a Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos, regulam a participação de consórcios em licitações públicas, estabelecendo as condições e requisitos para a formação e atuação de consórcios nesses processos. Por fim, é preciso mencionar que o consórcio pode ter uma estrutura tributária própria. A distribuição dos lucros, assim como o recolhimento dos impostos, é realizada de forma proporcional à participação de cada consorciada. Essa organização permite uma gestão financeira mais transparente e adequada às realidades e necessidades de cada empresa envolvida. Em síntese, o consórcio empresarial representa uma estratégia eficaz para transformar desafios de grandes empreendimentos em oportunidades concretas. Por meio da união de forças, as empresas não só potencializam sua capacidade de execução, como também fortalecem sua posição competitiva no mercado, mantendo ao mesmo tempo sua identidade e autonomia jurídica. O tema de hoje mostra como o consórcio pode ser a chave para para que se viabilize, projetos complexos, abrindo caminhos para inovação e parcerias estratégicas que beneficiam todas as partes envolvidas, inspirando empreendedores a considerar novas formas de colaboração e crescimento no mundo dos negócios. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Voltamos então aqui com o Gabriel. Agora eu quero falar, Gabriel, com você sobre a Mostra Nova, que é justamente aí algo que contribui para a cena musical de Curitiba, né? Um projeto grandioso. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, enfim, né? Qual é o seu papel como curador e diretor desse evento também? O que acontece, né? A gente criou em 2018, né? Ela é um pouco mais antiga que a orquestra, né? E a gente criou a mostra para poder pôr os compositores, a expor eles, né? Não colocá-los na vitrine, colocá-los na vitrine, né? Então, 2018, 2009 aconteceu, foi muito bacana. Foram mais de 16 compositores que conseguiram mostrar sua obra, né? Inúmeras peças, né? Que a gente conseguiu executar com vários músicos também. Então, teve coral, teve orquestra, teve quarteto, quinteto, solo, né? E realmente de criar esse ambiente onde o novo acontece, né? Onde é algo que nunca foi ouvido está ali no palco para ser ouvido. Isso que é muito, muito, muito bacana. Eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco, né? A gente fica muito olhando para trás, né? E às vezes é muito interessante também, como música de concerto, você trazer algo novo, né? A gente, né, estipulou que o limite para todo mundo lá de tempo, e o pessoal compôs obras incríveis, assim, fenomenais, né? Não conseguimos voltar ainda, a gente está tentando voltar, a mostra trazer ela de volta, né? Só que está um pouquinho ainda difícil, né? A gente precisa de apoio, né? Tem essas questões que tanto a Orquestra Nova como a mostra, elas precisam, são independentes, né? São projetos que nasceu comigo e com os meus parceiros, mas não é algo que assim, tem um grande apoio ainda, né? A gente está na esperança, né, de conseguir grandes apoiadores e que
essas ideias continuem existindo, porque né? o momento, né, da gente conseguir, né? apoiadores, quem nos assiste, eu sei que a gente tem um público muito especial, com certeza a gente vai conseguir algum apoio, porque, gente, olha o projeto que o Gabriel tem, né, olha o quanto está dando certo, né, e esse projeto, ele está realmente aí trazendo algo muito importante para o cenário musical curitibano, né, Gabriel? Não só curitibano, como porque se espraia, né, para o Paraná, para o Brasil, que é assim, inovador, né? É inovador, e a gente tem essa pegada de ser, né, tanto uma mostra quanto uma orquestra que seja itinerante, que vá para vários lugares, né, que as pessoas consigam conhecer isso tudo, e quem sabe fazer até turnê para fora, né, mostrar que o Brasil não é só samba, né? A gente pode fazer um sambinha lá fora, mas a gente quer mostrar também que a gente consegue fazer grandes obras, né? De concerto, enfim, e conseguir levar tudo isso para muitas e muitas pessoas. Até porque a gente já produziu muito, né? E produzimos, né, muita música ainda, e somos referência, inclusive, né? Se for para pensar em música, né? Nós temos a Bossa Nova, que a Bossa Nova é um presente, ouvida no né? mundo todo, né? Uma música realmente que marcou um tempo e continua aí sendo muito prestigiada, né? A Bossa Nova é uma coisa que assim, veio, né, da mistura do jazz americano com, né, o nosso samba, mas é uma coisa por si só incrível, né? Não é nenhum nem outro, é a mistura. É ela, né? é ela. Exatamente. E é isso que a gente quer trazer outros movimentos, né? E poder apresentar isso de forma muito sólida e muito honrosa, né? Então, assim, a gente quer poder mostrar. E o que acontece com isso? O que eu quero dizer com isso? Isso começa a incentivar as pessoas, né? Assim, olha, o pessoal do Brasil está fazendo isso também, consegue fazer, consegue mostrar, pode, né? Então, por que não a gente não vai investir, né? E até nesse escopo internacional, né? É isso que a gente pensa. É um futuro, não espero que seja muito longe, né? Mas a gente sonha e espera alcançar um dia, mas para isso a gente precisa de apoio. Né? Então, sim, é essencial. E nesse ponto até já dá para a gente aproveitar, né, Gabriel? Esse apoio, por exemplo, né? Como que se daria? Com quem se falaria? Seria com você? Quem seria a pessoa, por exemplo, né, para que pudesse, enfim, né, hoje, tanto a mostra quanto a Orquestra Nova, principalmente o projeto que está aberto hoje, a gente está aprovado, né, em âmbito federal, então a gente está aceitando apoio, está criando parcerias, tudo através do site. Se você entrar no site www.orquestranova.com, lá você vai ver que tem o nosso Instagram, nosso e-mail. Através desses canais você pode entrar em contato e a gente vai ser super receptivo e quem sabe aí criar uma grande parceria, né? Então é algo que estamos ansiosos, né? E é um futuro que a gente imagina que vai ser muito poderoso, muito grandioso, como as obras são, né? São coisas que impactam muito as pessoas, né? E nada como investir justamente em um cenário musical como esse, que além de grandioso, ele vai deixar um legado, né, para a sociedade, para todo mundo. E agora a temporada da Orquestra Nova, né, 2025, no projeto a gente criou a parceria com o Hospital Erasto Guetti, né? Olha. Que é um hospital incrível, grandioso, né? Mas que também precisa de apoio, sempre precisa de apoio, porque o tratamento que eles realizam não é algo simples, né? Então a gente vai, nesse projeto de 2025, quem apoiar a gente a executar, né? As bilheterias, 100% da bilheteria vai ser doada para o Hospital Erasto Guetti, né? De todos os concertos que vão acontecer. Então, a gente também tem esse cuidado, né? Em pensar na saúde também, né? E quem sabe aí até mesmo realizar um concerto para os pacientes, né? Enfim, e outras possibilidades que estão por vir, né? Então, mas a gente precisa de ajuda, né? Eu sozinho não consigo, né? Com certeza, né? Essas sementes tão importantes normalmente são lançadas, né, num solo bem, né, bem seco, né, bem árido, independente, né? Então, independente, tudo é mais difícil, tudo é mais difícil, porque uma orquestra, assim, não é qualquer orçamento que vai cobrir, né? São muitos músicos, a produção
A produção é imensa em volta, né? São vários quesitos, assim. Não é um espetáculo cheio de luz, cheio de... Sim. Mas tudo que está em volta, todo o preparo, né? A questão dos músicos, dos instrumentos, né? O cuidado com tudo isso para apresentar uma música de qualidade é bastante árduo e custa bastante, né? Com certeza. Então a gente está aí disponível também para criar essas parcerias. Mas é o que eu falo, né? A beleza do espetáculo é muito mais no que realmente é tocado do que no que é visto, né? É Exatamente. O sentir a música, né? É o sentir a música. É aquilo que ecoa e que realmente te promove um resgate de muitas memórias do tempo, de um tempo que você muitas vezes nem viveu. Exato. E um ponto de encontro das pessoas também, né? Isso. Como o Teatro Guaíra, que sempre apoiou demais a gente, que mora no nosso coração, né? É um grande ponto de encontro de tantas pessoas que vão para um marco também, absorver arte, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana poder participar, né? Então é isso, né? E também para a temporada 2025, o nosso sonho também é poder chegar até São Paulo, né? Que é um pouco mais difícil, é um sonho bem grande, né? Mas a gente quer muito já chegar em São Paulo e conseguir tocar também nos grandes palcos, né? Mas a gente tem que sonhar, né? Toda a realidade, ela começa num sonho, né? Começa num sonho, Começa num sonho, né? E a gente, é como eu falo pro nosso público sempre, né? Que a gente tem que sempre acreditar e tem que sair do lugar comum para o incomum. Exato. Né? E se a gente já começar acreditando que vai dar certo e já se vê nesse lugar, a gente consegue estar lá. Né? O único desafio é dentro da gente mesmo. Né? Exatamente. A gente que às vezes coloca as barreiras, né, naquilo que a gente quer. Eu comecei assim, então, muito apaixonado, né? Porque eu precisava mostrar essas ideias musicais e tudo, né? Muito apaixonado, mas nunca imaginei que eu fosse conseguir concretizar. E quando começou a acontecer, falei, olha, é possível, acontece. E é incrível, é sensacional. O poder assim. do pensamento, né? Arrepia só de falar. Né? Você colocar em prática aquilo que você tanto quer, né? E vai acontecendo e os caminhos vão se abrindo, né? Exatamente. As portas sempre se abrem quando é autêntico, quando é genuíno. Quando você realmente quer de coração, as portas elas vão se abrindo, elas vão sendo realmente ali, a gente arromba as portas. Né? E aí você vê que toda luta, que às vezes é demasiada, às vezes, né? É difícil a gente... E coisas do dia a dia que sempre são complicadas, ainda mais para músico, artista, não colocando muito preconceito para nossa classe, né? Mas assim, né? No dia a dia, às vezes tem coisas que são bem complicadas. E tudo isso vai ficando pequeno, né? Quando você está diante da grandeza que a arte pode proporcionar para nossa vida. Né? Como eu estava te falando até antes da gente começar aqui a conversa hoje, né? Eu tinha um colega que, assim, nunca viu um concerto, sempre, né, criticando, falando mal da arte, falando que, pra quê? Quem precisa disso, né? Eu falei, vá ver um concerto nosso um dia. E o rapaz chorou do começo ao fim, mudou a vida dele. Então, eu acho que muda muito a vida das pessoas quando você se abre para isso. Né? E quando a gente tem essa possibilidade de fazer acontecer. Né? Isso é excelente mesmo, né, Gabriel? Bom, ainda temos mais um bloco aqui. Eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário, depois a gente volta para finalizar essa conversa aqui com o Gabriel sobre esses projetos magníficos que ele vem desenvolvendo aqui na nossa cidade e com certeza vai levar não só para todo o país, como também para o mundo. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje nós voltamos aqui para falar um pouco sobre questões que envolvem dívidas e, sobretudo, aqui também questões que afetam as locações, gente. Nesse caso concreto aqui, a gente analisou e verificou algo muito significativo, especialmente aqui da ótica do direito imobiliário, né? Porque como a gente fala sempre aqui, a gente quer aproximar você cada vez mais desses conhecimentos, desses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. E aqui, gente, o que aconteceu? Nós tivemos, então, uma análise de um processo aqui que realmente resultou na impossibilidade de penhora dos valores dos aluguéis para pagamento da dívida que existia entre a locadora, a proprietária desses imóveis,
com o credor. Então, neste caso, mesmo tendo o credor apontado a existência da dívida neste processo de execução, não foi possível penhorar o valor decorrente do recebimento dos aluguéis, justamente porque levou-se em consideração que aqueles valores que não chegavam aí na casa dos R$ 6.912,69, que é o mínimo fixado aí pelo DIEESE, eles não poderiam, então, ser penhorados, porque esta devedora justificou que aquele valor, que aquele ingresso de valores, então, era necessário para suprir aí as despesas básicas dela, ou seja, para manter a sua subsistência. E, nesse sentido, o relator do caso, então, entendeu que, de fato, como este valor não ultrapassava o mínimo estabelecido, não poderia ser penhorado para a finalidade, então, de pagamento daquela dívida. Então, gente, o que a gente quer dizer aqui, né? Que tanto para quem é proprietário, então, locador de imóvel, que tem uma dívida, quanto para o credor, que nós tivemos um entendimento recente neste aspecto, no qual levou-se em consideração que os valores recebidos a título de locação não poderiam ser utilizados para o pagamento desta dívida, ou seja, não poderiam ser penhorados justamente com base no fato de que eles, então, eram ali necessários e indispensáveis para a manutenção da subsistência dessa devedora. Então, gente, quando a gente fala de questão de dívida, etc., cada caso é um caso, né? Aqui a gente exemplifica para que você saiba que, eventualmente, se estiver passando por uma situação assim, tanto você que é o credor da obrigação, quanto você que é o devedor, que existem situações ou casos ou julgados que vão nesta linha que nós estamos trazendo. Mas isso não quer dizer que você, credor, não tenha direito de receber. A única questão que a gente traz à tona é o fato de que, havendo uma situação parecida com essa, que provavelmente, conforme esse precedente, haverá então a aplicação deste entendimento, mas isso também não quer dizer que você não poderá se servir de outros meios, de outras formas, enfim, de buscar o seu crédito de alguma maneira aí, para que possa efetivamente satisfazê-lo, tá certo, gente? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês sobre essa questão envolvendo dívidas e que afeta especialmente o direito imobiliário, eu me despeço na certeza de ter podido aproximá-los um pouco mais dessa área tão importante do direito. Um abraço e até a próxima! Voltamos então aqui com o nosso último bloco, depois da coluna de direito imobiliário. E, infelizmente, né, a gente agora vai para os finalmentes aqui, né, Gabriel? Pois é, foi tão bom, tava tão boa a conversa, né? Ah, se eu pudesse, ficaria horas aqui conversando, porque é um assunto que realmente, né, além de nos inspirar, realmente é uma paixão para mim, falar de música clássica, e esse teu trabalho maravilhoso também, né? E eu aprecio muito, né, pessoas como você, que tem essa dinâmica, essa intenção de transformar, sabe? Uhum. De trazer realmente o teu ideal e fazer com que as coisas aconteçam, né? Não esperar que o governo faça, que a política transforme, não. Nós mesmos somos agentes de transformação, né? A gente se colocando nesse papel de realmente eu sou importante, eu vou fazer aquilo que me cabe, né? Exato. Como pessoa, como cidadão, enfim, como profissional. Então, acho muito bacana e penso que cada ato desse, né? Ainda que a gente pense, sou eu, né? É uma sementinha só, mas é a sementinha que pode crescer e pode realmente transformar o mundo, né, Gabriel? Exatamente. E às vezes, assim, até mesmo a questão de valorizar quem a gente é, né? Uhum. Porque quando você trabalha com arte, você vai ouvir inúmeras pessoas falar isso não precisa, pra quê? Por que você vai fazer isso? E quando você
começa a ver o valor que isso tem na vida das pessoas e começa a valorizar o teu trabalho, isso é sensacional, sabe? Saber valorizar. Não com soberba, com aquele olhar de cima, eu sou muito né, artista, né? Isso. Não, mas com consciência, sabe? Ver que você é capaz de fazer as coisas acontecerem, que elas têm um valor na vida das pessoas e que isso faz parte de você e que você deve realmente não desistir, né? Isso, não continuar desistir. lutando. Né? Porque às vezes, né, tudo que aparece pra gente é pra te desestimular mesmo, né? Sim, com certeza. Desista, não vai dar certo e tal, mas a gente tem que ser perseverante, acreditar no nosso projeto, acreditar na gente, acreditar que se tá vindo tem alguma razão de ser, que você realmente vai poder transformar de alguma forma o mundo, né, enfim, propiciar a tantas pessoas como você está fazendo aí, realmente trazer um benefício, dizer a elas que elas podem, né, que independentemente das dificuldades que elas enfrentem no seu dia a dia, elas conseguem, elas estão vencendo, né, transpondo um obstáculo, uma barreira, estão lá com você, né, tocando, né, enfim. Tocando, estudando, produzindo, e até mesmo o público, assim, eu acho que o público também faz parte do concerto, sabe? Essa troca entre o público e a orquestra é sensacional. Se você conseguiu sair de casa, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Exatamente. O Rachmaninoff que a gente fez no Guaíra foi na quinta-feira pós-carnaval, depois da quarta de cinza. Eu falei, nossa, a gente não vai conseguir chegar perto de um público, né, razoável, assim. E foi muita gente, foi 1000 pessoas, né? Olha, então, que lindo. se você tem essa possibilidade de sair, né, de abrir teu tempo para isso, de sentar naquela cadeira e ouvir, prestar atenção em tantas vidas ali trabalhando, só isso você já faz parte dessa troca, essa química, né? É incrível. Que é energia, né? É energia pura. Tudo energia, energia né? pura. A música clássica, ela movimenta uma energia sobrenatural, já falo. Com certeza. São várias esferas que se abrem, né? E daí você se conectando com aquilo tudo é algo que, assim, você vai para um outro nível, né? É difícil até dizer. E eu estar num concerto, né, com uma orquestra, assim, olha, é um momento único que eu acho que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez na vida, né? Com certeza. Se você não foi ver, procure mais, vá nos nossos quando tiver concerto, orquestra nova, vá ver a gente, mas se tiver um amanhã, vai, porque não vai se arrepender. Vai ser uma experiência bem bacana, eu garanto. Com certeza. E até falando sobre isso, Gabriel, quais são agora os projetos, as próximas apresentações, né? Como que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês? Onde está sendo divulgado para que o público possa então se conectar, saber das apresentações, inclusive, né? Isso. A gente tem o site, né? www.orquestranova.com, Orquestra Nova com 2 Vs. Tá? Vamos até colocar depois, né? E o nosso Instagram, né? Orquestra Nova, também com 2 Vs. Ali tem tudo que a gente já fez, o que a gente está bolando para frente. Também. Todo o calendário. Agora, nesse ano, exatamente agora, a gente está sofrendo com falta de apoio. Então, infelizmente, a gente não tem uma data ainda prevista para poder fechar a temporada de 2025. Estou com muita esperança da gente conseguir, né, um apoio assim mínimo que seja, né, para a gente poder engatilhar todos os próximos concertos para o fim do ano. Se a gente não tiver, a gente vai dar um jeito de fazer, porque a gente não vai parar, né? Ficar parado ninguém fica. Mas é muito importante que a gente consiga ter apoio, né? Porque isso vai tudo para dar certo, né? Desde da produção excelente que a gente quer produzir, né? Do pagamento dos músicos, de toda a atmosfera, do pagamento do teatro, da sala de concerto. Eu estou assim muita vontade de fazer um concerto na Ópera de Arame, né? Então assim é um sonho para a gente também, né? E, então a gente está buscando meios para realizar e logo vai ter essas datas. Deus quiser, a gente está aí com tudo, né? Com certeza, e você vai sentar lá do meu lado. Nossa, que honra! Vou colocar você no melhor lugar. Que maravilha! Depois eu rejo o pessoal, aí ó, melhor sala, né? Poltrona ali da plateia tá garantida para você. Nossa, estarei lá com muito orgulho, muita honra. Vai ser
lindo demais poder acompanhar, né, e ver essa trajetória linda pessoalmente lá, né, no palco, né, do teatro, e imagine, na ópera ainda, que é um lugar já por natureza, né? É lindo, né? É lindo demais, eu fui agora, então, inclusive, recentemente, vi o show da Agite lá, que estava lindo também, então, assim, é sempre memorável, né? Você poder participar de momentos lá na ópera, ainda mais podendo ver a orquestra nova, né? Com certeza, pessoal. Com certeza, né? É um sonho pra gente também, que a gente tem muita, muita vontade de realizar. Com certeza, mas Gabriel, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você está imbuído de bons propósitos, de boas intenções, e quando a gente está assim, o universo conspira em nosso favor. Então, às vezes é difícil, existem obstáculos, não, né? Sempre vai ter, mas é tudo para que lá no final você tenha um sabor melhor, né, o gosto de tudo seja ainda melhor, porque você sabe que você vai enfrentar a dificuldade, mas vai vencer, né? Então isso realmente vai ser a glória para você quando você chegar lá e falar, não, apesar de tudo, eu tô aqui, tô forte, consegui atingir o meu propósito. Não só meu, de todo mundo, do Brasil, né? Da gente, da nossa cultura. Da cultura musical como um todo, né? Levar isso, difundir, propagar e mostrar para o público, né, para todas as pessoas, que a música está viva e a música está aí para fazer a diferença, né, para levar realmente esperança para a população também, porque a música é um pouco disso, né? Com certeza. Você levar esperança, é você transformar, é você fazer com que o mundo seja um pouquinho melhor, né? Eu toco piano há muito tempo, né? E o piano também é um instrumento maravilhoso. E aonde a gente toca, né, eu sinto que às vezes ele transforma o ambiente muito rápido. Assim, é uma energia, da peça, né, que você toca, às vezes o ambiente está carregado, as pessoas estão tristes, as pessoas estão... E eu tinha um trabalho que eu fazia um coral num escritório de contabilidade. Um grande amigo meu, não sei se ele vai ver isso, mas se ele vê esse programa, eu espero que ele lembre dessa época que eu tocava com o pessoal na contabilidade, todo mundo estressado com os números, todo mundo muito bravo, assim. Começava a tocar o piano, todo mundo ficava assim, relax, feliz, e cantava, né? Eu jogava endorfina, assim, ficava tudo muito... O ambiente virava outro ambiente. Por isso que ele colocou eu lá, eu acho, né? Então, né? Então tinha a função, né, de realmente espalhar, né, disseminar essa alegria, né, essa paz que a música nos traz, né? Exatamente, exatamente. Ai, que bom, Gabriel. Bom, infelizmente acabou, né? A gente tinha muito para falar ainda, gostaria de falar muito mais com você sobre todo o teu projeto, tudo que você está fazendo, mas o importante é que a gente já pôde conversar, né? Podemos startar aí essa ideia maravilhosa, né, de realmente fazer com que algumas pessoas possam, né, apostar, acreditar, ajudar e contribuir, né, para esse projeto se tornar ainda melhor, ainda maior, né, e que realmente apoiem para que a gente consiga então alcançar, né, um sucesso estrondoso aí para você e que para vocês todos, né, que estão envolvidos nisso, que é realmente, não tenho palavras para dizer, mas do ponto de vista, assim, é magnífico, né, ver pessoas que estão se ajudando em prol, estão, né, realizando em prol da arte, né, em prol da música, que merece realmente aí ser levada para os quatro cantos do país e que sai para o mundo, né? Para o mundo, com certeza. Nosso maior sonho de todos é isso, é viajar o mundo mostrando nossa música, fora, ser referência, né? Isso. Não que... Muitos dizem que música de concerto é só europeia, né? Não, a gente pode fazer também. A gente também pode mostrar que a gente consegue trabalhar e executar obras incríveis nesses instrumentos que alguns são bem difíceis de tocar. Né? Sim. É isso aí, né? A gente não vive só de funk no Brasil, né? Não só isso. Tem bem mais coisa por aí. Tem mais coisa, né? E por vir, né? E por vir ainda, né? Bom, então é isso, Gabriel. Te agradeço muito, mesmo de coração, por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco aqui hoje, tá? E quero que você volte quantas vezes você quiser. Muito obrigado. Assim, você foi incrível de ter me chamado aqui hoje. Eu estou muito feliz de participar. É uma honra muito grande nesse cenário lindo que tem aqui. Eu fiquei muito emocionado, veio Vivaldi na cabeça, não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa com o barroco, né? Tem, total. Então eu estou muito grato e você é a nossa convidada para todos os nossos próximos concertos. A gente está muito feliz de ter, né,
tido essa conversa, essa parceria aí. Não, tá e bom? conta conosco, porque nós aí, no que pudermos, estaremos juntos aí nos apoiando em todos os momentos, porque aquilo que você faz toca o meu coração e com certeza toca aí o coração de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje e que com certeza aí vão levar em frente essa boa nova, né? Nova com 2 Vs. Nova com 2 Vs, né? pessoal, 2 Vs. E esse projeto magnífico que você desenvolve aí, tá bom? Seja muito bem-vindo, sempre que quiser voltar, volte também, esteja sempre conosco, tá bom? Com certeza. Obrigada por Muito tudo. obrigado. É. Até a próxima. Até a próxima. Bom, meu público, eu mais uma vez me despeço de vocês com muita alegria, com muita emoção, né? E sabendo que hoje a gente pôde aí contribuir para levar ainda mais conhecimento e falar sobre um tema que é um dos mais caros para mim, que é a música, que é a arte. E a arte, né, gente, é justiça. Você ter acesso à arte é algo que realmente te leva ao exercício de direitos. É isso que a gente quer aqui, é transformar vidas, é transformar a sua vida e fazer com que você possa sempre saber que você pode enfrentar qualquer dificuldade e que você pode vencer, porque todos que estamos aqui podemos sim chegar naquele lugar incomum que é devido a todos nós e mais do que merecido. Um grande abraço e até a próxima semana.